Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais uma quinta-feira e eu vou falar sobre síndrome do ovário policístico. Eu sempre tive um ciclo muito irregular e sempre no ginecologista as minhas queixas foram ciclo irregular, é, bastante TPM, né, bastante alterações pré-menstruais, bastante cólica. Então, eu sempre fiz acompanhamento com o ginecologista. Ali para os meus 19 anos, eu fiz a minha primeira ultrassom, tinha um cisto no meu ovário já. Então, eu sempre tratei bastante essa parte, porque eu sempre tive alterações que eram importantes. Então, eu menstruava demais, muitos dias e com um fluxo muito intenso. Então, eu sempre procurei ajuda médica nesse sentido. A questão é que a síndrome do ovário policístico sempre foi tratada com anticoncepcionais para diminuir a pele oleosa, a acne, alguns pelos que saem muito. Eu tenho bastante cabelo, né? Então, são normalmente sintomas que são os primeiros a serem identificados em quem tem o ovário policístico. Mas a síndrome do ovário policístico, ela não é um problema ginecológico apenas, né? A síndrome, por se tratar de uma doença crônica, ela não tem cura e tem que ser observada num aspecto mais amplo. O que isso significa? Significa que, na maioria das vezes, o problema não está apenas na parte ginecológica. O ideal seria a gente procurar um endocrinologista para fazer outros tratamentos que fazem parte da síndrome do ovário policístico. Porque quando a gente fala síndrome do ovário policístico, sempre já pensa direto em ir no ginecologista ou tratar de uma forma ginecológica, né, com anticoncepcional e tudo mais, mas não é assim que funciona. Então, em 2013, 2 anos antes do Ita nascer, eu estava tendo bastante irregularidade no ciclo e um aumento muito grande do meu fluxo menstrual, mais do que já era. E estava tendo dores, na minha TPM dava uma dor na minha perna, que chegava a descer para minha perna, assim, parecia que não estava conseguindo ficar localizada, uma coisa bem estranha. E aí eu fui para uma outra médica. Na época eu tinha trocado de convênio, acho que é porque eu tinha trocado de trabalho. Eu troquei de convênio e acabei indo em outra médica. E aí ela falou: olha, a gente vai fazer tratamento com você com anticoncepcional de uma dosagem diferente, porque eu tomava de baixa dosagem. E aí a gente vai trocar e a gente vai ver como é que fica. Mas eu não descarto a possibilidade de tirar os seus ovários. Aí eu falei, tudo bem, beleza. Até porque naquela época, com 23, não, 24 para 25 anos, 20, mais ou menos isso. Eu tive o Ethan com 26. Então, 2 anos antes, 24. É, então, ela falou assim, eu vou... Aí, não descarte essa possibilidade. Aí eu, beleza, vamos fazer o tratamento que você tá pedindo, porque eu só quero não sentir mais essa dor. Aí eu fiz um bom tempo, acho que uns 8 meses de tratamento, e não mudou em nada, nada. Eu continuava sentindo muita dor, cólica muito forte, o ciclo muito intenso, e, né, aí que eu comecei a entender que eu não estava só menstruando, eu estava tendo um sangramento além da menstruação. Porque a menstruação, ela é quando você teve o seu ciclo completo e a gente está realmente menstruando. Quando isso não acontece, você tá tendo um sangramento, né? Um sangramento como qualquer outro. Aí, ok, fiz o tratamento 8 meses, não deu certo. Ela falou: vamos fazer os exames para você poder fazer a cirurgia para retirada. Aí foi vamos dizer assim, uma treta, porque obviamente a minha família não apoiava isso, que era muito cedo para eu fazer uma cirurgia que iria me esterilizar, era muito complicado eu fazer isso com a opinião de apenas um médico e tudo mais. E eles tinham razão, apesar de eu achar naquele momento que não tinham. Então, eu decidi seguir. Eu vou sim operar porque é muita dor e eu não tenho interesse nenhum na maternidade. Então, ok. Aí eu comecei a fazer o processo para poder fazer a cirurgia. Só que assim, primeiro que os exames demorou um tempo para o convênio liberar. Aí eu já achei estranho, mas ok, porque eram exames de sangue, exame de imagem, era tudo bem simples. E aí também teve a questão de quando foi fazer a cirurgia. Eu fiz os exames, tudo ok. Quando foi fazer a cirurgia, várias vezes, tipo umas 3, 4 vezes, desmarcou.
Uma hora era equipe médica, outra hora era a sala, outra hora era o vídeo, né, a máquina de vídeo. E aí a minha mãe pegou e falou: olha, você não acha que tem alguma coisa acontecendo para você não fazer essa cirurgia? Você não acha melhor você pedir uma segunda opinião? Isso foi da segunda vez que a cirurgia cancelou. Eu falei: não, isso aí não tem nada a ver. É coisa que acontece. Vou marcar novamente. Marquei novamente, desmarcou. Aí, acho que ela, tipo, não, chega, tô tentando falar numa boa, não tá rolando, você vai no meu médico. Aí eu fui no médico dela, ela marcou, tudo mais, eu fui. O médico passou um sermão. Não era possível isso, que teria outras formas de tratar, que apesar de eu não ter interesse na maternidade, não tinha problema, ele poderia usar outros medicamentos e tudo mais, que não precisasse fazer uma coisa tão invasiva, até porque a questão não era só maternidade ou não. A questão era que a gente precisa dos nossos ovários para a regulação dos nossos hormônios. Então, como que uma pessoa de 26 anos que, né, não tem assim a indicação mesmo para fazer essa cirurgia, faz uma cirurgia dessa, tá se mutilando, entende? É uma mutilação em troca de uma cirurgia, dela ganhar, do médico ganhar um dinheiro, sendo que existem outras opções. E foi aí que ele falou, mas você tem sobrepeso. Você tem outras questões que seria ideal você tratar. Por que você também não vai no endocrinologista? E aí foi onde abriu realmente a minha mente para que eu fizesse outros acompanhamentos. Então, na época, eu emagreci, não muito, mas eu emagreci um pouco, e eu tive uma melhora só com os remédios. É claro que daí, tomando remédio e tomando anticoncepcional, veio a gravidez do Ita, mas não precisava de uma mutilação como a que eu estava prestes a passar. E é claro que eu me arrependeria, né? É claro que depois eu não ia ter mais a possibilidade que eu estava em plenos poderes. Hoje, depois de 5 anos do nascimento do Ita, eu vou voltar a fazer o tratamento com o endocrinologista, porque deu alteração em exames, precisa fazer. Provavelmente vai precisar tomar algum remédio. Então, assim, já tá indo de novo para a parte endocrinológica. E é normal que isso aconteça, porque um dos maiores sintomas em quem tem síndrome do ovário policístico, além do ganho de peso, é a resistência insulínica. E é por isso que muitas vezes a síndrome do ovário policístico é tratada como pré-diabetes. Então, vai muito além de tirar ou não o seu ovário, usar ou não anticoncepcional. Ver dessa forma é muito simplista, até porque muitas vezes um cisto no ovário não significa que você tenha a síndrome do ovário policístico. A síndrome ela é caracterizada por outros sintomas que você vai ter. Da diferença no seu hemograma, os seus índices de insulina basal e a prandial, ela dá alterado. Então, assim, existem outros sintomas que realmente vão identificar isso como uma síndrome. Porque ter cisto no ovário é absolutamente normal. Durante a nossas fases do mês, aparecem cistos e somem cistos. Então, talvez você só tenha feito a ultrassom no momento em que aquele cisto apareceu. É por isso que é importante fazer o acompanhamento, ir ao médico, tentar pedir uma segunda opinião, porque coisas que estão no nosso corpo, muitas vezes a gente entende como ruim, mas elas fazem parte de um ciclo que não seria observado se a gente não tivesse, vamos dizer assim, insistindo naquilo. Então, a maioria das pessoas que têm um ou outro cisto esporadicamente, sem ter nenhum sintoma, ela não tem a síndrome do ovário policístico. A síndrome ela tem características próprias. Você não vai parar de tratar, você não vai curar. Você tem que fazer o acompanhamento, você tem que fazer tomar os remédios que ele falar. Uma hora vai ter que fazer suplementação, mesmo estando acima do peso, outra hora vai ter que diminuir o peso. Então, tudo tem um porquê e tem que entender que a síndrome do ovário policístico não é uma síndrome ginecológica, é uma síndrome metabólica, é uma síndrome que tem sintomas em outras regiões, em outros aspectos do corpo e que precisam ser tratados por outros profissionais.
E é por isso que é importante buscar esses profissionais quando você perceber. É importante também, durante esse processo, que é uma coisa que pouca gente fala, procurar ajuda psicológica. Porque a síndrome do ovário policístico, por causar uma falha, uma alteração no nosso metabolismo, ela pode influenciar em hormônios que podem favorecer o aparecimento de depressão, né? Você vai ter a necessidade hormonal suprimida, e aí vai fazer com que você tenha a depressão, porque a depressão ela não é só um fator de um trauma ou de alguma coisa psicológica que aconteceu, ela é sim uma necessidade hormonal do corpo, vai favorecer a ansiedade. Então, assim, além de tudo isso que eu falei, dos sintomas físicos, é importante que você observe se você está bem psicologicamente, porque até isso pode ser, sim, um sintoma da síndrome do ovário policístico. Mulheres com ovário policístico, com síndrome do ovário policístico, têm muitas vezes depressão, tem TAG, tem alterações que elas acham que são só decorrentes da TPM, por exemplo. Ah, eu só fico mais triste. Mas é só realmente na TPM? Ou você tá realmente se sentindo incapacitado em alguns momentos de fazer alguma coisa que é simples para você? E não incapacitada fisicamente, mas quando você entende que aquilo é uma coisa psicológica. Né? Busca ajuda, busca entender o que realmente está acontecendo. As pessoas acham muito que, isso é normal. Ah, sentir essa dor é normal. Ah, isso é normal. E não é, não precisa ser, pelo menos. Você não precisa ter dor todo mês. Você não precisa passar por uma TPM que vai te levar a um caminho que você não quer ir. Né? Eu digo isso no sentido da depressão. Então, assim, buscar uma ajuda multifatorial mesmo é o mais ideal. É claro que na realidade que a gente vive, não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas estão aí as faculdades com atendimento psicológico ou reduzido ou gratuito, temos atendimento através do SUS. Então, assim, hoje o acompanhamento que eu faço é através do SUS. E o quanto isso seria possível se a gente não tivesse o SUS? Então, existe essa possibilidade, demora mais um pouco às vezes, mas ir atrás é importante. É importante para você porque você muitas vezes não precisa passar pelo que você está passando. Então, escolha sempre o melhor para você, escolha sempre o que é possível. E é claro, no tempo de pandemia que a gente está vivendo agora, é mais difícil, alguns médicos não estão atendendo, algumas regiões mudam a forma do atendimento, né? A unidade básica de saúde ela foi desenhada para ser a porta de entrada do SUS, né, para você começar a pegar especialistas através dali. Durante a pandemia ela não tem sido usada dessa forma. Então você tem que buscar a informação de como está funcionando na sua cidade e ir atrás disso para que você até não desenvolva nada pior. Porque a síndrome do ovário policístico favorece o aparecimento de tumores malignos. Então, se cuidar nesse sentido, às vezes uma depressão, que é um sintoma da síndrome do ovário policístico, você tratar hoje vai prevenir outras coisas lá na frente. E é isso que eu vim hoje trazer um alerta para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida e que eu não souber responder, eu vou pedir ajuda. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para o profissional da saúde, eu tenho uma amiga que se dispôs a me ajudar a responder essas dúvidas. Então, eu peço para que vocês deixem aqui, nos acompanhem nas nossas redes sociais. Eu vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima quinta. Tchau!